E aí, meu irmãozinho, e aí, minha irmãzinha, tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos para mais um vídeo agora e hoje a pedido de um inscrito, na verdade uma inscrita, Joseane de Araçagi, que é minha terra também, da minha cidade. Está também começando a participar do grupo de oração Sagrada Família, do qual eu faço parte. E ela pediu que eu fizesse um vídeo sobre repouso no Espírito Santo. E eu preparei esse vídeo, estou agora realizando esse vídeo para você. Mas antes eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal se você não for inscrito ainda ou inscrita ainda. Porque se você se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, você fica sendo avisado ou avisada de novos vídeos aqui no canal. Sendo que quanto mais você interagir com os vídeos, ou seja, quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, você divulga o vídeo e ao mesmo tempo o YouTube te avisa de novos vídeos. Porque se você não tem essa interação com os vídeos, o YouTube para de te avisar de novos vídeos, mesmo que você tenha ativado o sininho, ok? Fica desativado as notificações se você não curte, se você não compartilha ou se você não comenta. Então é muito importante que você faça algum tipo de interação com o canal aí Emerson Católico para ajudar também os vídeos a alcançarem mais pessoas. Sobre o repouso no Espírito Santo, eu vou começar aqui com o livro, tá aqui, olha ele, ó. Acho que vai sair ao contrário, né? As letras, eu acho, não sei. Se sair, beleza, normal, beleza, né? Não sei. Mas esse livro se chama O Repouso no Espírito. Ele foi escrito pelo cardeal Suenes, que foi um representante, foi porque ele já é falecido, da renovação carismática católica no Vaticano. Então ele escreveu sobre o repouso, tem bastante conteúdo, ele foi bem cauteloso, porque é necessário você ter cautela realmente com os carismas, né? Ter muito cuidado, mas ele não era contra o repouso no Espírito Santo. E nunca disse também que é uma farsa. Ele apenas recomendou e fez esse livro e estudos também com bastante cuidado sobre o repouso no Espírito. Então, em uma das partes do livro, ele responde umas questões mais populares. Ele pediu à Renovação Carismática, o escritório internacional, a sede, vamos colocar assim, mundial da renovação. Ele solicitou testemunhos, vários testemunhos de diversas partes da Terra, de grupos carismáticos, onde acontecem os repousos, e ele fez um apanhado, ele fez uma triagem, vamos colocar assim, chegou a uma conclusão básica para início de estudo, e que ele colocou aqui, que são os testemunhos, né? Ele respondeu algumas perguntas. Quem cai? Cardeal Suendes responde. Na maioria mulheres, segundo os dados que ele coletou. Pessoas com depressão e outros problemas psíquicos. Pessoas com fortes ressentimentos dos outros. Pessoas em situações difíceis de vida, como casais em estado de tensão. Pessoas que absolutamente não esperam e sequer sabem o que está acontecendo com elas, ou seja, não entendem, não conheciam, nunca tinham ouvido falar do repouso, mas acabam repousando. Às vezes crianças repousam, mas não é muito comum, ele coloca aqui. Pessoas que precisam de cura espiritual, emocional, mais do que as que sofrem de doenças físicas. Então esse é um primeiro apanhado, né, sobre quem cai, quem repousa no Espírito Santo. Como acontece o fenômeno? Através de pessoas muito conhecidas, que são como que especialistas no assunto e que atraem multidões. Ou seja, ele quer dizer que costuma acontecer mais quando uma pessoa conhecida no meio carismático está conduzindo oração. Mas espera lá, porque senão você vai dizer, então porque a influência ali do famoso. Não é bem assim não. Através de pessoas que, rezando por outras, como costumam, um belo dia percebem que alguns começam a cair, sendo que elas próprias jamais passaram por essa experiência. Ou seja, pode acontecer também com ministros de oração ou intercessores, geralmente intercessores, que não são conhecidos também. Ou seja, independente de quem está fazendo a oração ser famoso ou não.
Numa mesma reunião, alguns podem cair sob a ação de determinada pessoa, mas não de outra. Ou seja, não quer dizer que somente aquela pessoa, somente através daquela pessoa vai acontecer o repouso. Não. Deus escolhe. Na verdade, não é nem quem está orando. Deus vai escolher, vamos colocar assim, né, quem vai repousar. Alguns atestam que durante a oração por outros não sabem o que acontece, o que causa a queda de certas pessoas, apenas presenciam, nada mais. Porque esse livro foi feito no início, né, da renovação carismática, relativamente início, né, onde houveram muitos casos de repouso, ainda há relatos de repouso, obviamente. Eu testemunho até hoje, em todos os retiros de carnaval, sempre acontece repouso no Espírito Santo. Sempre. Então costuma acontecer. Mas aqui no início as pessoas não sabem do que está acontecendo, então poucos grupos tinham formação sobre isso. Em que contexto acontece o repouso? Em que situação? Trata-se às vezes de um grande ajuntamento com milhares de pessoas, num ambiente que se presta à sugestão, e através de personalidades leigas ou de padres especializados, ou seja, geralmente acontece em grandes encontros. O que ele quer dizer aqui com presta-se à sugestão? Ou seja, quando se vai a um encontro com um padre conhecido ou um leigo conhecido, a pessoa já vem com esse pensamento de que pode acontecer o repouso com ela. Mas não é só nesses casos. O fato pode ocorrer também num pequeno grupo de oração, onde jamais alguém caiu até certo dia. Na maioria das vezes acontecem reuniões em que o fenômeno é esperado e onde uma equipe está preparada para cuidar das pessoas que caem. Ocorre de modo particular durante um serviço de cura, uma oração de cura. Então, quando um grupo já é experiente, ele já sabe que vai acontecer o repouso, então já tem até pessoas próprias para ajudarem os que vão cair no repouso. Às vezes a oração não acompanha o gesto de contato, ou seja, não precisa você tocar a pessoa. E o fenômeno se produz sem gesto nem oração. Ou seja, como a gente pode perceber que não é necessário nem você pedir o repouso. Aliás, é até melhor. A orientação que se faz e que se pede é que as pessoas não peçam pelo repouso. Quem está ministrando a oração não peça o repouso, não conduza ao repouso. É a preferência na orientação, para que aconteça de forma mais clara, mais fluentemente. Não quer dizer que não se deva, viu? Não se possa, aliás. Mas é melhor não se conduzir. Não conduzir a oração intencionalmente para um repouso. O que se sente ao cair, segundo os relatos aqui que o cardeal coletou? Sensação de ser empurrado por uma força invisível, uma pressão na testa, no peito ou nas pernas. Sensação de fraqueza que vai aumentando até não poder resistir por mais tempo e cai ao chão. Ou seja, geralmente a pessoa começa a se balançar, sem que ninguém a balance, obviamente, né? Ela começa a se balançar algumas vezes, né? Até que esse balanço vai ficando maior, ela não consegue se controlar e ela repousa. Alguns se encontram no chão, sem saber o que lhe está acontecendo. Ela não sabe o que é repouso. Muitas vezes uma sensação de distensão, de ausência de peso, né? Alguém tem a sensação de que as pernas como que se levantam antes de cair ao chão. Embora alguns caiam pesadamente, é raro se machucar, não é comum a pessoa se machucar. A duração do fenômeno varia de alguns minutos a algumas horas. Caem geralmente para trás. As pessoas que oram, em geral, colocam as mãos sobre a cabeça de quem cai. E às vezes fazem-lhe ligeira pressão na testa ou ungem-na com óleo. Às vezes isso acontece também sem que se toque. Sem que se toque ou sem que se esteja perto da pessoa que cai, que é o ideal. Às vezes esse fenômeno ocorre sem testemunhas. Não há ninguém, assim, não há uma grande aglomeração. Algumas pessoas estremecem, oscilam, mas não caem, tendo as mesmas sensações das que caem. Há quem declare que ao cair não tem tanto a sensação de perda de consciência, mas sim
de perda de controle. Ou seja, o que está dizendo aqui? A gente pode perceber que acontece o fenômeno de várias formas, não existe uma regra, né? Mas, entrando em acordo com o documento 53 da CNBB, que fala sobre a renovação, inclui também o repouso e pede para que não se pratique o repouso. O repouso é algo que, na verdade, é como está mostrando aqui. Ele acontece. Pedindo ou não, ele vai acontecer. Não é uma coisa que você vai simplesmente proibir o repouso. Não tem como. Se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer mesmo que ninguém peça. Diante disso, a orientação tende mais para que não se peça o repouso no Espírito Santo, que se deixe acontecer. Jamais, jamais colocar pessoas sem experiência para impor as mãos, né, sobre outros, para rezar. Que não se empurre, não se force o repouso, porque mesmo o repouso sendo verdadeiro, ele pode ter ocorrido também com a ajuda de um empurrão. Mas ele foi verdadeiro, porque às vezes a pessoa está resistindo, aí vem o camarada lá da oração, e vai lá e empurra. Não, deixe acontecer. E existem níveis diferentes de repouso, viu? Existem pessoas que têm um repouso mais leve, outros têm um repouso mais profundo, uns caem, outros não. Tem aqueles que repousam em pé, tem aqueles que repousam sentados como estão na cadeira, e tem aqueles que caem. Não tem como você dizer, o repouso é só dessa forma. Não tem. Quando a pessoa estiver repousando, deixar que ela volte naturalmente, né? A pessoa não tem perca de consciência, assim, de consciência no sentido de entrar num transe, não é uma possessão, não é um desmaio, não é fome, quando se trata de um repouso, obviamente, né? É realmente uma ação do Espírito Santo que não tem muita fundamentação na Bíblia, não tem muita citação, na verdade. Não tem muita, mas tem. E eu vou colocar uma que é a que mais ilustra o repouso. É possível resistir? É possível. É possível resistir, sim. Principalmente dependendo do nível do repouso que a pessoa vai ter. O que se sente durante a queda? Sente-se uma presença especial de Deus. Uma sensação de euforia. Euforia não no sentido de euforia artificial, mas uma euforia, uma alegria interior muito grande. E paz. Continuamos conscientes, mas com os olhos fechados. Ouvimos o que se diz ao redor de nós, embora os sons às vezes pareçam muito longe. Alguns não têm consciência, ou têm apenas uma vaga lembrança, depois do fato, do que aconteceu. Não tem consciência no sentido de, sim, de entender exatamente o que aconteceu. Alguns têm experiências sensoriais, como sentir um doce perfume, ou uma espécie de canto celestial, um coro celestial, não está ouvindo, né? Várias pessoas têm imagens na mente, né? Visões que põem em contato com Deus. Alguns ouvem vozes consoladoras, né? Vozes angelicais. Em certos casos, a pessoa cai no choro. Ou seja, pode ter pessoas que não têm um repouso, vamos dizer assim, tranquilo, mas que mesmo naquele aparente abalo interior, ali está acontecendo cura e libertação. Com muito choro, com muito desespero, porque tem pessoas que realmente têm muita coisa guardada. E é no repouso que Deus vê a chance de agir na vida dela. Que ajuda a oferecer a quem cai. A pergunta visa a pastoral. Então diz assim, é preciso que haja pessoas atrás daqueles ou daquelas que vão cair para amortecer o choque e impedir que vá de encontro aos vizinhos já caídos. Se não houver essas pessoas disponíveis, a pessoa que ora deve colocar a mão nas costas ou no pescoço da pessoa por quem se reza, para estar pronta a socorrê-la no caso de ser prostrada pelo Espírito, ajudar a pessoa a cair de forma a não se machucar. Se alguém cai sob o poder do Espírito de forma inesperada, inapropriada, aliás, deve-se prever o caso em que seja necessário colocá-lo em posição mais cômoda, estendendo-lhe as pernas, se estiverem dobradas sobre o corpo. Não é mais preciso orar pelos que já caíram no repouso no Espírito. O Senhor já está agindo neles.
e outras orientações. O que se sente depois da experiência? A pessoa, se ela vivenciar bem aquele espírito, não ser acordada, vamos colocar assim, antes do tempo, ela tem profundas transformações na vida dela. Mas, como eu sempre costumo falar, não quer dizer que o repouso, ou a oração em línguas, ou um milagre alcançado, vá garantir a perseverança de ninguém. Nada garante a perseverança de ninguém, a não ser a oração diária e tudo mais, né? A graça de Deus também. Quais são os frutos? Melhoras em perturbações psíquicas, curas totais de profundos problemas psíquicos, curas de feridas internas e ressentimentos, curas no campo das relações, sensação de paz, possibilidade de perdoar, de se arrepender, amor pela oração, pela escritura, encontro profundo com Jesus. E acontece também curas físicas, embora não seja muito comum, porque o repouso ele visa mais o espiritual, ele visa mais o psicológico, os sentimentos, as emoções de muitas pessoas que precisam ser tratadas. Pois bem, não quer dizer, gente, que quem repousa é mais fraca do que a outra, é mais pecadora do que outra, é mais santa do que outra. Não, é apenas uma das formas de Deus agir nas pessoas quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então não tem nada que indique aí algum merecimento ou não merecimento. E não quer dizer também que você só será curado, você só será agraciado se repousar, obviamente. Para encerrar, eu fico com as palavras de Dom Alberto Taveira em resposta à CNBB, porque a CNBB produziu o documento 53 sobre a renovação carismática no Brasil. Dom Alberto Taveira era o representante, e Dom Alberto Taveira, como representante da renovação dentro da CNBB, respondeu aos esclarecimentos que a CNBB pediu. Então fiquem agora com os esclarecimentos de Dom Alberto Taveira. E sobre algumas questões que ele respondeu, temos aqui no artigo 4, o repouso no Espírito Santo. Diz Dom Alberto, o documento 53, no número 65, aborda o tema e diz a respeito: em assembleia, grupos de oração, retiros e outras reuniões, evite-se a prática do assim chamado repouso no espírito. Essa prática exige maior aprofundamento, estudo e discernimento. Aí vem a resposta de Dom Alberto. O cardeal Suenes, que é o representante, foi aliás, né, que já faleceu, o representante da renovação no Vaticano. Então Dom Alberto fala, o cardeal Suenes, que escreveu muito sobre a RCC e a apoiou, foi muito cauteloso em relação à prática do repouso no espírito, recomendando reserva. Padre Robert de Grandes foi quem muito a divulgou aqui pelo Brasil e tem um livro sobre o assunto. Padre Antonello, da Arquidiocese de São Paulo, pratica-o com bastante frequência e também escreveu sobre o assunto. Não há fundamentação bíblica consistente sobre o repouso, embora sua prática remonte aos grupos qualificados de entusiastas, especialmente dos grupos de reavivamento nos Estados Unidos entre os séculos 17 e 19. O Espírito, ao confiar-se à Igreja comunhão, os diversos ministérios enriquece-a com outros dons especiais, chamados carismas. Podem assumir as mais variadas formas, tanto como expressão da liberdade absoluta do Espírito que os distribui, como em resposta às múltiplas exigências da história. Em muitas ocasiões, especialmente quando praticado em atendimentos pessoais, em clima de oração, de modo especial em atendimentos de oração por cura interior, essas manifestações se revelam perceptivelmente legítimas, sem componentes de perfil patológico, gerando em quem a experimenta profunda paz e bem-estar, com consequente reavivamento ou novo compromisso, com os compromissos relativos à fé. Padre Isaac Isaías Vale, por exemplo,
de Porto Feliz, na Arquidiocese de Sorocaba, sacerdote muito estudioso e preparado doutrinalmente, atende as pessoas utilizando-se dessa prática, ou seja, o repouso. Em muitas ocasiões, especialmente em grandes encontros, há um visível descontrole emocional da parte de muitos, nos quais se manifesta tal fenômeno, chegando-se mesmo a identificáveis casos de histeria, seja por desequilíbrio de cunho psicológico. Como diz João Paulo II, na verdade, a ação do Espírito Santo que sopra onde quer, nem sempre é fácil de se descobrir e de se aceitar. Sabemos que Deus atua em todos os fiéis cristãos, e estamos conscientes dos benefícios que provém dos carismas, tanto para os indivíduos como para toda a comunidade cristã. Todavia, também temos consciência da força do pecado e as confusões na vida dos fiéis e da comunidade. Assim, não é oportuno incentivar tal prática, mas há vezes em que, sem que ninguém estimule, ocorre tal manifestação. Então, surge a oportunidade para cumprir o que determina o documento 53, buscando aprofundar o entendimento sobre a matéria, pela observação com o estudo do caso, até perguntando à pessoa como é que ela está se sentindo, se aquilo lhe gerou paz, se o seu é um histórico sem comprometimentos outros, para chegar a um discernimento sobre as características que possam nos ajudar a identificar a legitimidade do repouso. Então essas foram as orientações, a resposta, na verdade, de Dom Alberto Taveira aos esclarecimentos que a CNBB pediu à RCC. Quase que eu ia me esquecendo da citação bíblica que eu disse que eu ia fazer, né? Está aqui em Daniel 10, versículo 8. É o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 8, que relata um fato com o próprio Daniel. Fiquei, portanto, diz ele, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. O Senhor apareceu para ele em forma de anjo. As forças me abandonaram, meu rosto tornou-se branco e eu desfaleci. Ouvi então o homem falar, que na verdade era um anjo, e ao som de suas palavras caí em letargia com o rosto por terra. Cair em letargia é justamente o que acontece no repouso, ou seja, parece um desmaio, mas não é um desmaio. Por quê? Porque você não perde os sentidos. Não é uma possessão, porque nenhum outro espírito ali possessa você, possui você. É uma ação onde você perde suas forças diante daquele que é o Todo-Poderoso. E aí ele age na sua vida poderosamente. Então, esse foi o vídeo de hoje, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não esquece de curtir, de compartilhar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, onde você julgar que as pessoas precisam saber deste conteúdo. Ajude também o nosso canal, para que esses conteúdos do canal cheguem às mais pessoas. Obrigado a todos que já são inscritos, obrigado aos que vão se inscrever. E é aquela história, tenha mais interação com o canal. Pode comentar, pode perguntar, pode sugerir, pode criticar, pode compartilhar, enfim. Faça aí a sua parte, que eu faço a minha daqui. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.